Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson, mais uma vez, com os nossos queridos alunos do curso de Relações Internacionais. Vamos prosseguindo com mais uma parte do ponto 3, Mediação e Arbitragem na Legislação Brasileira, da nossa disciplina de Arbitragem e Mediação Internacional. Bem, o artigo 29 da Lei de Mediação dispensa o pagamento de custas judiciais finais, sendo solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu. Então, se for resolvido através de mediação, não precisa pagar as custas, que são aquelas taxas que se pagam junto ao Poder Judiciário. De acordo com o artigo 30 da norma analisada, toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial, a questão do sigilo, né? Em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. No caso da mediação, da arbitragem também tem muita essa preocupação com o sigilo. No processo judicial, a gente já falou isso, a regra é que todo procedimento seja público, a não ser aqueles que, por uma razão especial, sejam sigilosos. Já na mediação, na arbitragem também, a regra é a do sigilo. O parágrafo 1º do referido dispositivo legal exige que o dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, aos seus prepostos, que são os representantes, né? Os advogados, assessores técnicos e as outras pessoas de sua confiança que tenham direta ou indiretamente participado do processo de mediação primeiro, a declaração, opinião, sugestão, promessa ou conflito formulado por uma das partes à outra na busca para o entendimento do conflito, né? 2. O reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Terceiro, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentado pelo mediador. E quarto, documento preparado unicamente para os fins do procedimento da mediação. Aqui repare que os procedimentos da mediação, todos eles estão acobertados por sigilo. O artigo 31 da lei indicada demanda a confidencialidade das informações prestadas por uma parte em sessão privativa, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Então, novamente, mais um artigo reforçando a questão do sigilo na mediação. De acordo com o artigo 32 da Lei de Mediação, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver com competência para. Aqui seria a possibilidade de se criar entidades dentro do Poder Executivo, né, do governo federal, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, para ter órgãos de mediação internos. Aqui não é no âmbito do Poder Judiciário, não, é do Poder Executivo mesmo. Com o intuito de dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflito por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público, até para fazer isso. Eu não conheço nenhum caso. Se tiver, eu desconheço. Terceiro, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Os casos que tem havido acordo entre particular e pessoa jurídica de direito público geralmente ocorrem dentro do próprio judiciário. Mas pode ser que o Brasil é imenso, né? Pode ser que algum município, algum estado tenha adotado, mas aqui de Pernambuco, na nossa região, não tenho conhecimento. Os parágrafos 1º e 2º do referido artigo indicam que o modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado e a submissão às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. O artigo 32, parágrafo 3º da Lei de Mediação esclarece que se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo judicial, ou seja, título executivo extrajudicial, perdão. O título executivo extrajudicial, ele pode ser cobrado judicialmente. É extrajudicial no sentido que ele foi feito fora do Poder Judiciário. 32, parágrafo 4º da mesma norma, observa que não se inclui na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as controvérsias que somente podem ser resolvidas por atos ou concessão de direito sujeito à autorização do Poder Legislativo.
Por fim, o artigo 32, parágrafo 5º, disciplina que estão dentro das competências das câmaras de que trata o caput, a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam o equilíbrio econômico-financeiro e de contratos celebrados pela administração com particulares. Aqui, no caso de contratos administrativos, nunca ouvi falar que tivesse alguma funcionando no Brasil, mas existe a possibilidade legal, né? Já o artigo 33 da citada lei define que, enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento da mediação neles previsto, ou seja, pode fazer mediação no judiciário ou órgão particular. Mas em relação a contratos administrativos, eu não tenho notícia, viu, pessoal? E, ao seu turno, o parágrafo único do dispositivo legal mencionado permite que a Advocacia Pública da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar de ofício, mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviço público. Então, é possível, sim, fazer mediação de conflitos em relação à questão de prestação de serviço público, mas também eu não tenho notícia que tenha ocorrido em canto nenhum. Pelo menos não na nossa região e pelo menos não em lugares que têm grande repercussão nacional. Artigo 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. Então, permite que a prescrição não ocorra, né? E o parágrafo 1º do dispositivo citado determina que considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização da resolução consensual do conflito. Então, quando for realizado o juízo de admissibilidade, ou seja, for aceito aquele procedimento de mediação, aí passa a ser instaurado. Bem, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da disciplina de arbitragem e mediação internacional do nosso curso de Relações Internacionais. É isso, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.